Olá, seguidores. No vídeo de hoje vou comentar aqui sobre o tapa na cara que os cotistas de TVR11 deram aqui nos gestores, né? Aqui, para quem não está reconhecendo esse ticket, esse aqui é o antigo BBPA11, aquele fundo lá das agências bancárias do Banco do Brasil. Então, nesse vídeo, comentar com vocês sobre o resultado das votações, comentar aqui, mostrar e comentar com vocês como que fica o fundo e também um pouco aqui sobre os resultados e a precificação aqui de TVR11. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, começando aqui pela goleada que a Tivio tomou aqui nas solicitações que eles fizeram, na Assembleia que eles promoveram. Então, a primeira votação era sobre os gestores poderem fazer, chamar emissão aqui até 10 bilhões de reais. E também tinha aqui alguns penduricalhos positivos, né, provavelmente para estimular os cotistas a votarem. Tinha também o direito de preferência nessa emissão e também aqui no caso a inclusão da possibilidade de recompra. É uma coisa bem diferente aqui do capital autorizado, né? Acabaram fazendo um pacotão aqui bem grande para ver se aprovavam esse ponto. Pelo menos foi essa impressão que ficou. E para esse item, a votação até que foi bastante acirrada. O, o não, a reprovação ganhou aqui com quase 20%, contra que 18,33% de votos favoráveis a esse ponto. E depois aqui, depois de comentar sobre todas as outras votações, fazer aqui alguns comentários sobre esse resultado. O segundo e o terceiro ponto eram sobre o aumento da taxa de gestão e a inclusão de taxa de performance em TVR11. Lembrando que o combinado era aumentar essas despesas, mas aí em troca a TVR11 deixaria de ser um fundo passivo e seria um fundo de gestão ativa, né? Ou seja, fazer emissões, comprar mais ativos, diversificar, também ter vendas, principalmente vendas, que foi um ponto que eles utilizaram com propaganda para tentar aprovar essas coisas, que é meio que descabido, né? Que dobrar a taxa de gestão e incluir taxa de performance, duas coisas bem populares, mas aí os gestores tentaram é, comprar aqui comprar entre aspas, né? Comprar os cotistas com a com essa promessa de venda de ativos, tirando bastante lucro para os cotistas. E calma, vou comentar mais aqui sobre isso depois. Então, aqui nesses dois itens, a vitória foi acachapante, tá? Temos aqui uma reprovação com quase 30% da votação, 28,35 contra 9,38. Esse 9,38 aqui provavelmente deve ser os institucionais que votaram aqui no corporativismo aqui dos fundos imobiliários, né? Então, mesmo assim, os gestores passaram nem perto de ganhar. Provavelmente porque BBP11 deve ser um fundo bem distribuído aqui entre os cotis, acabaram que eles se uniram aqui e conseguiram ganhar desses institucionais. Já os pontos 4 e 5 eram menos polêmicos, envolvia mais aqui a parte regulatória aqui do FVM e também acho que parece que esse ponto 4 que ampliava as possibilidades de ativos adquiridos, tá? E esses pontos aqui eles foram aprovados com até bastante facilidade. Então, resumindo aqui sobre essa votação, nada do que os gestores realmente queriam foi aprovado, né? Os pontos que realmente poderiam mudar a TVR11 foram reprovados aqui pelos cotistas, então o fundo continua exatamente do jeito que é um fundo passivo, com os cotistas recebendo os aluguéis ali, sem muita movimentação, apenas recebendo o aluguel mensalmente. E aqui eu acho que os gestores foram muito precipitados em colocar essa votação. Deviam ter mostrado mais serviço, né? Ter feito mais vendas, distribuído aqui rendimentos bem mais elevados ao cotista com essas vendas, ter dado algumas boladas assim de rendimento de vez em quando e deixando assim um gostinho de quero mais para os investidores antigos do fundo e também essas vendas poderiam atrair novos cotistas. E aí esse sangue novo aqui que estaria entrando, esses cotistas mais recentes, eles não teriam tanto amor assim aos imóveis originais, ao estilo original do fundo,
e aí eles poderiam estar mais abertos para essa modernização de TVR11, de ser o fundo aqui fazendo vendas, colocando lucro no bolso. E eu particularmente eu acho que uma gestão ativa cairia aqui muito bem no fundo, mas aqui eu estou passando a ideia de um investidor do lado de fora, né, que não ficou aqui no fundo durante 10 anos e até entendo o pessoal que está aqui há mais tempo, já acostumado, não querem ver o desmonte aqui, mas enfim, para mim, que tô de fora, acho que seria excelente, tá? Deve ter muito valor aqui para ser destravado nessas agências. Porque mesmo que lá atrás eles tenham, as gestores iniciais são pagados precioso pelas agências do Banco do Brasil, ainda assim tem ali muitos imóveis de renda urbana e certamente a inflação se encarregou de aumentar bastante que o valor desses imóveis. Agora a questão das emissões, realmente, isso aqui seria algo terrível se fosse aprovado, tá? Os gestores iriam querer fazer aqui uma emissão atrás da outra, que com a intenção de ficar diluindo o lucro que foi acumulado aqui por mais de uma década aqui no fundo. Isso aí sim seria terrível para a TVR11. Seguindo agora, vou fazer alguns comentários aqui sobre o que eu acho do fundo. Então, se TVR11 fosse 100% agências bancárias, eu até colocaria ele no meu radar assim, de oportunidade, tá? Não de fundamentos, mas de oportunidade mesmo para trade. No entanto, segundo aqui a Ativio, um terço dos imóveis que são de lajes corporativas e outro um terço é um mix entre lajes corporativas e agências. Provavelmente que no caso é a agência no térreo e as lajes corporativas e os escritórios em cima, né? Sendo que nesse terceiro grupo, a maior parte da ABL deve ser das lajes, né? Então, TVR11 é mais um fundo de lajes do que de renda urbana. E esse aqui é muito importante, levem isso aqui em consideração na avaliação de vocês, tá? Porque provavelmente o que salva aqui o fundo é essa questão de renda urbana. Que aqui a gente tem imóveis que de frente para a rua, esse aqui realmente tem muito valor, tem muita procura, né? É mais fácil de você ter uma substituição da vocação daquele lugar. E não sei exatamente qual foram as vendas que os gestores fizeram aqui no mais recentemente, mas muito provavelmente foi de agências, que realmente vai ter muito mais procura. Agora, a questão dos escritórios em cima das agências, aí é um ponto uma incógnita do que eles conseguem fazer com aquilo, né? E, enfim, outro ponto que me afasta aqui do fundo é esse edifício sede do Banco do Brasil lá em Brasília. E por mais que o inquilino fique aqui no imóvel, que o Banco do Brasil não saia desse edifício sede, a história nos mostra que em vários fundos imobiliários que tinham situação parecida com essa, acabou que o inquilino fez o proprietário de gato e sapato, tá? Fez o que queria com ele, seja em pressão para sair, diminuindo o aluguel. Mas dos casos foi desocupação mesmo, tá? Inclusive tivemos aqui vários casos do Banco do Brasil saindo dos imóveis. E ainda assim, ainda mais aqui em TVR11, onde os cotistas reclamam que em negociações passadas o inquilino foi favorecido aqui nas negociações, quando teve aqui o fim da atipicidade em TVR11. Então, tem mais esse ponto que tem que levar em consideração, né? Sobre os resultados, atualmente a VR11 tem de subir 98 centavos, com um pouco de não recorrente, aqui no caso 5 centavos, e esse aqui é um patamar pequeno de não recorrente. Em algum momento futuro, os reajustes do aluguel via inflação devem jogar esse rendimento para esse patamar que a gente tem hoje, né? Que atualmente está proporcionando dividend yield de cerca de 1,17%. Realmente um patamar muito elevado. Aqui isso é rendimento de fundo de papel mesmo. E o rendimento aqui do fundo ele sempre foi muito, muito elevado, mas agora é bem do exagero, né? Um patamar desse em fundo de tijolo. E aqui fica me perguntar se talvez o mercado não esteja precificando alguma revisional para baixo lá em novembro de 2025, quando a gente tem uma nova revisional aqui dos contratos, tá?
E isso aqui é uma possibilidade que eu não descarto. A negociação original que aconteceu ali, o pessoal realmente reclama muito que foi feito em um péssimo momento, que eles adiantaram essa negociação, acabaram fazendo em um péssimo momento esse, essa repactuação, né, do fim da tipicidade. Então, pode ser que nessa próxima revisional tenhamos outra, mais lenha vindo aqui ainda para o fundo. E, enfim, é uma situação complicada, tá? Então é isso, pelo menos o fundo ele continuou como sempre foi, que os cotistas venceram. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peço que o seu like. Peço que também a sua inscrição. No futuro posso fazer um vídeo aqui mais completo sobre os fundamentos CVR11. Esse vídeo que acabou sendo meio disputado o tempo por causa da votação e da análise aqui dos fundamentos, né? E de qualquer forma, lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.